Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre o autismo, a nossa convidada de hoje é a Clarice Fortes. Ela é neuropediatra e atende aqui no Shopping 33 há quase 10 anos. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, a gente tem que falar de autismo mesmo, né? Com certeza. Clarice, como o intuito desse vídeo é levar informação, uma pergunta que não poderia faltar é: quais os sinais de alerta fazem os pais buscarem uma ajuda profissional? Talvez um dos mais importantes seja o atraso de fala, o atraso de desenvolvimento da fala. A gente entende que as crianças começam a falar as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano de idade. Quando você percebe que esse início de fala está se demorando, é um sinal de alerta que faz muitas vezes os pais chegarem. Muito importante falar que a gente valoriza mais o atraso da comunicação do que da fala propriamente dita, né? Então não é só falar dá, quer, mamã, papá, né? Mas é aquela coisa do sinal, do olho no olho, da interação, da intenção de comunicar. Esse é um sinal de alerta importante que traz muito. Outro sinal que traz muito as famílias até a avaliação são as questões comportamentais. A agitação excessiva, as crises de birra, né? Igual que as pessoas falam assim, ele tem muito baixa tolerância à frustração, a próprio violência, às vezes, assim, agressividade da criança quando contrariada. Então, esse também é um motivo para os pais pedirem avaliação. Questões sensoriais, muito importante. Aquela criança que se mostra, né, com seletividade alimentar, ou que tem dificuldade com algumas texturas, toque, roupa, etiqueta, tipos de tecido ou de piso, que não consegue pisar, às vezes, no tapete ou na areia da praia. Enfim, questões, né, que mostram pra gente a sensibilidade sensorial, às vezes da audição, às vezes do excesso de luz incomodando. Isso também traz bastante os pais para avaliação. Então, eu acho que a questão comportamental, a questão da comunicação, da fala e a questão sensorial provavelmente são os sinais de alerta que mais fazem com que as famílias procurem um neuropediatra. Esses sinais que você falou, eles são facilmente observados nas crianças, né? Como saber se isso é um sinal de alerta para um transtorno ou se não é simplesmente faz parte da infância? Excelente pergunta. E nem sempre é fácil da gente diferenciar mesmo, né, com toda a nossa experiência profissional. Eu acho que o primeiro ponto a ser bem frisado é que para eu dizer que é um transtorno, aquilo tem que trazer um prejuízo. E, nossa, você fez uma colocação perfeita. Todos esses sintomas, as crises de birra, as questões sensoriais, até mesmo as questões de fala sociais, elas podem estar presentes no desenvolvimento normal de algumas crianças. E podem ser explicados, às vezes, por questões ambientais, alguma outra situação transitória. E aí eu acho que essa palavra ela é importante, um transitório, né? Porque um transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai trazer um prejuízo que não é imutável. É claro que a gente faz de tudo para que ele melhore, para que ele diminua, mas um prejuízo permanente, né? Então, assim, se você está vendo que aquela criança, ela até está desenvolvendo, mas ainda muito para trás do que a gente esperaria para uma outra criança da mesma idade, a gente desconfia, a gente suspeita muitíssimo de um transtorno. Para algumas crianças, isso é tão fácil da gente ver, né? A carga de prejuízo, a confluência de vários sinais e sintomas de uma vez só, que às vezes em 1, 2 encontros você consegue fechar com precisão um diagnóstico, por exemplo, do transtorno do espectro do autismo. Mas tem outras crianças que isso é um desafio mesmo para nós, porque você vê que aquela criança está sempre ali no limite, né, entre eu achar que está caminhando bem e não está caminhando bem. E a gente tem que explicar isso para as famílias. Agora, eu acho que o mais importante de tudo, independentemente, né, de se fechar rapidamente um diagnóstico ou não, é fazer rapidamente uma intervenção. Para a gente aproveitar a sua neuroplasticidade, para a gente poder aproveitar esse momento bacana do desenvolvimento do cérebro. Esses sinais de alerta que fazem com que os pais levem as crianças ao médico, eles podem ser superados, né, principalmente com a terapia.
E com isso, a criança deixa de ser autista? A gente entende que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que, por definição, ele vai permanecer independentemente da melhora dos sinais e sintomas daquela criança, do ganho de funcionalidade daquela criança, o diagnóstico ele é permanente. Mas com as terapias, com a ajuda da escola, da família, do próprio desenvolvimento daquele ser humano, muitas dessas características vão sendo superadas e essas habilidades vão sendo adquiridas. Mas outros desafios aparecem, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o autista na vida adulta, ele continua tendo alguns riscos até de outros diagnósticos de transtornos emocionais, mais frequência do que as pessoas que não são autistas. Então, acho que é extremamente importante a gente falar disso, que por mais que haja melhora, o diagnóstico tá lá. Bom, Clarice, eu gostaria de ficar aqui perguntando por horas, mas a gente vai ter que encerrar. A última pergunta, ela tem sido sempre levantada. Você reparou um aumento no número de diagnósticos? O que você acredita que seja a causa disso? Porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim, é moda. Não é moda, é fato, né? A gente tem tido um maior número de diagnósticos de autismo. Importante a gente entender quais são os fatores que influenciam nesse diagnóstico. Muito provavelmente o maior deles é o aumento do nosso conhecimento, da nossa sensibilidade ao diagnóstico. Há mais de 20 anos, né, quando eu estava me formando em medicina, o que a gente considerava para fazer diagnóstico de autismo era uma criança que hoje seria uma criança com nível 2 ou 3 de suporte, né? Essa criança de nível 1, por exemplo, ela não seria diagnosticada. Então eu acho que esse aumento do nosso conhecimento, da nossa sensibilidade, sem dúvida alguma, né, responde por uma parcela grande desses novos diagnósticos. Tanto que a gente tem algumas famílias que faz o diagnóstico na criança e depois descobre gerações, né, que sem diagnóstico, mas que pai, que vô já tinham também ali traços do autismo que não foram diagnosticados até então. Outro aspecto são o que nós consideramos fatores de risco ambientais, que esses ainda não estão muito claros para a gente. A gente sabe que o uso de algumas medicações durante a gravidez, a gente sabe que fatores feitos, prematuridade, baixo peso ao nascer, podem estar relacionados ao aumento da chance da criança desenvolver o autismo. Tem um fator de risco, parece bem estabelecido na literatura, que é a idade dos pais quando engravidam, né? E sempre dizia assim, o problema é a mãe, o problema é a mãe. E hoje a gente entende que a idade do pai, acima de 40 anos, é um fator de risco. Muito se estuda sobre poluição da água, poluição do ar, alguns disruptores endócrinos relacionados à alimentação, mas isso a gente ainda não tem pleno controle, pleno conhecimento, se de fato são fatores de risco importantes ou não, né? Mas eu acho que esses dois fatores, o nosso maior conhecimento, a nossa maior sensibilidade e a gente ter questões ambientais que possam estar ajudando a desencadear a resposta genética daquele bebê em formação, no sentido de uma rede neural compatível com autismo, eu acho que são dois dos principais fatores para explicar esse aumento de diagnóstico. O diagnóstico, né, gente, ele não pode ser um limitador, não, ou um justificador. A gente tem que pegar esse diagnóstico, continuar educando os nossos filhos, porque essas crianças, elas se comunicam às vezes de uma forma diferente, percebem as coisas de uma forma menos óbvia, mas elas percebem, elas aprendem. Perfeito. E se você está nesse início desse diagnóstico e tudo é muito nebuloso, você tem muito medo e muitas dúvidas, busque informação, busque ajuda. Se o seu filho está apresentando algum sinal, vá primeiro ao pediatra, né? E caso você ainda continue com a sua dúvida, busque uma pessoa especialista, um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Perfeito. Porque o que importa é a gente começar mesmo as intervenções e ajudar essa criança. Perfeito. Pronto para dar. Obrigada, tá, Clarice? Eu que agradeço. Muito, muito importante a sua presença com a gente. Ano que vem a gente se vê novamente, ou antes, né, se a gente conseguir. O importante é levar informação para as pessoas. Amém. Muito obrigada e tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.